Fala pessoal, hoje vou estar comentando sobre a ida do Glenn Greenwald ao Pânico Jovem Pan. Ele foi dar lá uma entrevista. Para quem não sabe, esse sujeito ele tem lá é um dos fundadores lá do Intercept, que é um site jornalístico. Ele, além de jornalista, ele é advogado, escritor. Ele é americano, né? Ele é casado com o deputado federal David Miranda, do PSOL, e em parceria com o jornal The Guardian, ele ganhou um prêmio Pulitzer e também o prêmio ESSO, aqui no Brasil, pelo caso Snowden, aquele famoso caso. Enfim, em 2013 ele trabalhou com a Globo justamente para divulgar o caso Snowden aqui no Brasil, porém ele tem algumas divergências com a Globo. E aí, logo no início ali da participação no programa, no Pânico, ele entrou nesse assunto. A Globo, segundo ele, está tratando essas conversas que ele vazou no The Intercept como um crime. Segundo ele, a Globo e a Lava Jato são parceiros. Segundo ele, a Globo repudiou um artigo do marido dele, o David Miranda, no qual ele criticava a Globo duramente pela cobertura durante o pedido do impeachment. E aí ele acha que a Globo não aceitou divulgar aí essas conversas que foram vazadas do Moro com o desembargador, o Deltan Dallagnol. Não aceitou divulgar porque estão em conluio ali ou algo assim. Pois bem, eu fui separando aqui os principais trechos. Em alguns momentos eu vou citar literalmente o que o Glenn falou, para não restar nenhuma dúvida. Pois bem, próximo ao minuto ali 15 ou 16, o Daniel Zuckerman pergunta do David Miranda, porque ele é do PSOL, e pergunta se essa cobertura, se essa matéria não está sendo de alguma forma partidária. Aí ele responde: em 2015, num evento homenageando a Lava Jato, eu participei, né? Eu fui. Eu defendi Lava Jato. Inclusive o Deltan Dallagnol, que estava lá discursando, que foi lá receber o prêmio e tal, compartilhou nas redes sociais dele o discurso do Glenn, dizendo: olha que importante, o importante discurso do renomado jornalista Glenn Greenwald. Isso ele mencionando ali na entrevista ali no Pânico. Ele disse, abre aspas: eu acredito muito que nós estamos fortalecendo, não enfraquecendo a luta contra a corrupção, divulgando e revelando corrupção dentro da força-tarefa da Lava Jato. Isso é nosso objetivo. Daí que ele não estava ali sozinho, eles chamaram também a Vera Magalhães, que é jornalista da Jovem Pan, para, enfim, questionar ele, porque o Emílio, que é quem comanda o programa, não é um jornalista à altura para debater com ele. Então ela fala: quando vocês divulgaram as 4 primeiras partes, tinha um editorial falando sobre cuidados na publicação, dizendo que vai ser tudo colocado na nuvem para todo mundo poder ter acesso. Enfim, é sensato deixar esse suspense sobre a sociedade? Em que mídia vocês receberam os arquivos? Tomaram cuidado para se certificarem da veracidade? Ele responde: para mim isso é jornalismo. Sempre todos os jornalistas, todos os dias, precisam decidir
o que deve ser publicado e o que não deve ser publicado. Não somos Wikileaks, não estamos publicando todos os materiais que nós recebemos, sem discriminação, sem entender o que estamos reportando. Estamos fazendo com muito cuidado, muito responsável. E nós deixamos bem claro que nós nunca vamos publicar nenhum material que é sobre assuntos privados, assuntos pessoais. Vamos publicar só documentos e informações que estão no interesse público. E para mim isso é jornalismo. Ele conclui com essa frase. Daí a Vera volta a falar: mas que cuidados vocês tomaram para se certificar que aquilo era autêntico? Primeiro falaram uma fonte anônima, depois disseram que estavam tentando preservar a fonte, dando a entender que sabem quem é a fonte. O Glenn responde: mas você acha que isso é uma contradição? Obviamente não. Quando uma fonte comunica com o jornalista, para mim a primeira obrigação é para proteger a fonte, porque a fonte que dá documentos, assim está fazendo riscos. E é uma obrigação muito séria, muito pesada do jornalista para proteger a fonte. Isso é verdade se você sabe a identidade da fonte ou se você não sabe. E vocês sabem? Vera torna a perguntar. Ele responde: eu não vou discutir nada sobre como estamos trabalhando. Daí a galera da bancada lá, o Emílio fala: arregou e tal. Vera volta a falar: eu não estou pedindo para você dar a identidade da sua fonte, mesmo porque eu jamais pediria isso, porque também sou jornalista. Só quero saber se vocês sabem. E aí vem o Emílio falando que com esses pedaços selecionados, exibindo dessa forma, fica parecendo que eles do Intercept querem contar uma historinha, querem direcionar o pensamento das pessoas para um determinado lado. E aí, claro, ele tenta se justificar. Diz ali que se publicam tudo, podem ser criticados por estar invadindo a privacidade, entendeu? E se não publicam tudo, são acusados justamente disso, que eles não conseguem agradar todo mundo. Aí ele diz: ontem publicamos mais da conversa. Isso mostra o contexto, mais ainda, como eles estão trabalhando juntos como colegas, e não como um juiz aqui e um procurador ali. Emílio: dá a entender que estavam trabalhando contra o PT. O Emílio falando que, da forma como foi colocado, dá a entender que estavam trabalhando contra o PT. Glenn volta a falar: o problema é isso. Mas é isso, vou falar duas coisas. Primeira coisa, foi 12 dias antes do primeiro turno da eleição, eles estão planejando o tempo todo todas as estratégias para impedir a entrevista de Lula ou para enfraquecer a entrevista, o impacto da entrevista, explicitamente com o motivo para impedir que PT pode ganhar a eleição. Claro, ele é americano, então ele não fala tão bem português. Algumas vezes aqui eu até mudo as falas para ficar mais fácil o entendimento. Eles estão falando publicamente o tempo todo: nós somos apartidários. Aí a Vera interrompe: isso é uma leitura sua, né? Aí ele continua falando: nós não temos preferência para um partido, nós não somos políticos, nós somos procuradores lutando. Isso ele citando o que os procuradores costumavam falar, que eles sempre falaram. Aí agora ele vem falando, mas em segredo, entre eles eles estão falando explicitamente que o objetivo deles é contra o PT, etc. E aí ele continua falando. Um pouco mais à frente ele volta. Eu separei aqui mais um trecho.
Ele está dizendo como eles estão usando o poder do Estado como procuradores é exatamente o que eles estão negando, impedir que PT pode voltar ao poder. Pois bem, a Vera Magalhães volta a falar: eu acho que não estão mentindo sobre seus motivos. É impróprio a conversa, mas tem algo que mostre fraude nas provas, a omissão que poderiam condenar outros réus, fraude em delações, o dinheiro devolvido não era de corrupção? Ela questiona. Agora ele responde: Sérgio Moro quebrou as regras éticas que governam o país. Vera volta a falar: e o PT? E os outros não quebraram as regras éticas? Glenn fala: todos os advogados com o qual conversamos estavam indignados e chocados pela relação de Moro com os desembargadores. Não sei se é fraude. Agora, abre aspas, porque está aqui o trecho igual ele falou: para mim, o que eu sei, isso corrupto o processo decisório. Ou seja, anula todo o processo decisório ali. Já fui advogado. Aí continua falando: é impensável um juiz criar estratégias com um lado e depois fingindo ser neutro. Aí Vera volta a falar: você sugere que se anulem todas as condenações? Ela volta a questionar. Aí ele responde: eu quero que tenha um processo imparcial. Vera pergunta: a segunda instância e o STF devem ser anulados? Porque todo o processo já passou pelo TRF4, pelo recursos já foram julgados lá no STF, entendeu? Já passou pela segunda instância. Aí ele responde: mas é diferente. Eu acho que devem ter outro processo. Se eu tiver material a favor de outros corruptos, também divulgarei. Agora, outra pessoa lá da bancada, que eu não estou me recordando o nome, diz: não é um esquema complexo demais para seguir todo o rito? Aí, Glenn, isso vai ser decidido pelo STF. Aí a Vera questiona: mas e o ministro Barroso? Porque o ministro Barroso tem um entendimento diferente desses tais advogados que ele diz que todos os advogados acham absurdas as conversas do Moro com o Dallagnol. Bom, aí vem a fala do Zuckerman: você foi falar com o outro lado? Com o Moro? Aí o Glenn fala: quando você tem, por exemplo, o tempo todo a força-tarefa da Lava Jato está vazando as coisas que eles estão escolhendo que eles querem ser vazado e dando para a Globo, e eles estão recebendo a Globo, antagonista, etc. Qualquer veículo pode publicar, só que eles recebem. A mesma coisa com nós. Eu não procurei ninguém, essa fonte veio para a gente sem nós pedirmos nada. Essa fonte diz que tem um arquivo enorme e que ela quer dar a jornalistas para ser reportado. Só isso. Ele conclui. Ele quis dizer aqui que, enfim, da mesma forma que a Lava Jato vaza as coisas e a imprensa simplesmente publica, ele fez a mesma coisa aqui com essas conversas do Moro com o procurador. Aí o Zuckerman volta a falar: quem interessa isso tudo? Eu só estou fazendo o meu trabalho, ele responde. Aí cita exemplos de jornais que publicaram matérias importantes e que até hoje não se sabe a fonte. Só preciso perguntar duas coisas, segundo Glenn: os documentos são autênticos e se estão no interesse público. Não me interessa o motivo da fonte.
Aí Vera diz, eu acho que tem uma terceira, a quem interessa. Enfim, a Vera continua dizendo, o caso Snowden, criticaram os grampos da NSA sobre o governo de diversos países. Você acha lícito se grampear autoridades da República para obter uma coisa com um fim, macular a credibilidade da Lava Jato? Ela questiona. E ele responde, dando ali exemplos, de novo, de furos jornalísticos que foram obtidos por meios ilegais, ou por meios que não se sabe até hoje. Aí a Vera volta a falar, se houve crime, não tem problema, não tem contradição nisso, do ponto de vista ético e moral, né? Aí ele volta a comentar, eu não sou a Polícia Federal, é muito relevante para a Polícia Federal. Obviamente, hackeamento é um crime grave e qualquer pessoa que está hackeando deve ser investigada e presa. Não estou defendendo nada disso, estou falando que meu papel sobre jornalismo é investigar estou falando que o meu papel é sobre o jornalismo, não é investigar crimes. Daí a Vera fala, a Lava Jato não tem decisões apenas contra os réus. O desembargador Rogério Favretto mandou soltar o Lula em determinada ocasião. Você descarta que para aquela decisão ele tenha falado com os advogados do Lula? Ele responde, isso não é para mim falar, não é para mim decidir. Se o tribunal, aí ele ia continuar falando, porém ele é interrompido ali no programa. Depois a Vera volta falando, se tiver havido uma comunicação, você acha que é imprópria? Só um momento. Assim como você acha impróprio o juiz conversar com os promotores, ele responde, claro, é totalmente errado um juiz colaborar com um lado ou com o outro. Em seguida, a Marina Manteiga pergunta, você divulgaria? Ele responde, com certeza, nós vamos publicar qualquer documento no interesse público, independente de quem está ajudando ou prejudicando. Nós reportamos uma vez já criticando o PT duramente. Nós reportamos muitas vezes já criticando o PT duramente. Pergunta a um petista se eles gostam do Intercept. Aí a conversa segue, se passam aí alguns minutos, e aí eu voltei a selecionar algum trecho aqui. A Vera diz, não seria melhor analisar e divulgar todo o material para não ficar esse suspense? Ela volta a perguntar isso, ela perguntou anteriormente, mas ele não respondeu. Ele responde, porque publicamos no minuto quando a reportagem estava pronta para ser publicada. Só isso. Quando nossos editores, nossos repórteres, nossos advogados aqui no Brasil e lá em Nova York aprovaram. Vera, mas agora você tem um mega trunfo na mão. Ele responde, o que eu posso fazer sobre isso? Eu devo mentir? Ela responde, não, podia ter esperado para publicar tudo junto. Aí ele tenta se justificar, diz que o processo jornalístico é complexo, se publicassem rápido poderia ter erros. E aí a Vera pergunta, há quanto tempo que eles já tinham esse material? Ele responde, semanas. Vera volta a falar sobre o Bessias, aquela conversa entre o Lula e a Dilma, que a Dilma ia dar a nomeação do Lula para ministro, para ele não ser preso, né?
vocês criticaram mesmo sendo um grampo autorizado, mas vocês citam esse caso para justificar a decisão de vocês de divulgar as conversas. Vale tudo em nome de um ativismo? Ela questiona. Ele responde: o que você está falando de mim não está correto. Eu critiquei o fato que algumas conversas privadas do Lula, que todos estavam aplaudindo quando Moro e a imprensa divulgaram, não tinham nada a ver com interesse público. A conversa entre Lula e Dilma sobre a possibilidade de que Lula pudesse se tornar ministro, com certeza era de interesse público. O que eu disse na explicação, aí continua, e aí em outro momento ele diz: o que eu disse na explicação, o contrário que Sérgio Moro fez naquela época, divulgando todas as informações, não só informação no interesse público. Aí continua, em outro momento ele fala: nós não vamos fazer isso, nós vamos publicar só informação no interesse público. Aí ele se compara ali ao Moro, porque o Moro, bom, segundo ele, publicou coisas que não estavam ali no interesse público, e eles ali estão divulgando essas conversas dessa forma porque eles têm medo de divulgar informações pessoais e coisas privadas. Isso é irônico. Ele continua: as mesmas pessoas que estão nos criticando estavam festejando na época do impeachment, da Lava Jato. Eu sou consistente. Continua falando. Em outro momento, os cidadãos privados têm direito à privacidade. As pessoas em cargo público precisam ter transparência. Ele coloca em contrapartida as pessoas privadas, que no caso ele seria uma pessoa privada, mas as pessoas em cargo público não, na visão dele, não precisam de privacidade. Esses foram os principais trechos sobre o assunto principal, e depois eles voltam a falar da treta com a Globo. Se não me engano, a Vera diz que ele critica muito radicalmente os outros veículos da imprensa, que ele costuma dizer que são usados para vazamentos. Aí ela diz: vocês não estão sendo... E vocês, né? Não estão sendo usados pela pessoa que entregou esse material para eles? Daí ele responde: não, porque nós estamos escolhendo os trechos e não publicando tudo. Foi isso, a entrevista é basicamente isso. Esses foram os pontos principais que eu achei. Eu aqui não quero dar a minha opinião, eu quero deixar a cargo de vocês aí. Mas eu acho que esse trabalho jornalístico, entre aspas, que ele está fazendo, ele não está, nisso tudo, ele não está sendo nem mais ético, nem menos ético do que a Lava Jato. Ele está sendo tão hipócrita quanto a Lava Jato, na minha humilde opinião. Ressalvando que os procuradores e juízes, claro, como ele disse, os procuradores e juízes são figuras públicas. Então, de fato, eles devem dar mais satisfação da vida dele, das conversas que eles têm entre si e tal. Mas o que? Ele tenta ali, outra crítica que eu faço é que ele tenta vender uma imagem de jornalista, como se ele estivesse acima dessa confusão e está só ali divulgando informação, quando na verdade não é isso que parece, porque toda essa matéria, essas conversas que foram divulgadas junto com um texto lá, com uma editorialização, e as conversas foram divulgadas em partes. Tudo, como o Emílio Surita disse, parece
que eles tentam passar uma história, contar uma historinha. E se você une isso ao fato de que ele é casado com um deputado do PSOL, é no mínimo estranho, né? Fica parecendo um pouco tendencioso. E sem falar que ele, utilizando de uma fonte dessa, de uma fonte legal, né? Eu acho que ele acaba indiretamente incentivando o crime. Ele acaba incentivando esse cara, esse sujeito que passou essas conversas para ele, a tentar conseguir mais. Essa é a minha opinião, pelo menos. De toda forma, eu acho assim, irresponsável um jornalista ou qualquer pessoa divulgar conversas desse tipo sobre uma operação que está sendo muito importante na história do Brasil no combate à corrupção, no combate à lavagem de dinheiro, está sendo fundamental para moralizar o Estado, né? Porque a gente sabe aí que os políticos vinham roubando, assaltando o país há vários anos, e eu acho muito irresponsável ele divulgar isso, e ainda mais com o Moro, o ex-juiz, estando no governo, sendo um ministro do governo. Então ele acaba meio que descredibilizando um governo que está aí há apenas 6 meses. Descredibiliza todo um governo, prejudica politicamente o governo e, enfim, a quem interessa isso tudo? Eu fico me perguntando essas coisas. E a gente tem que pensar também que o Brasil, ele não é um Estados Unidos da vida, não é uma Austrália, que tem todo o ordenamento jurídico bem organizado, instituições fortes. No Brasil, a todo tempo, a interpretação da lei muda. O STF vai lá e dá uma nova interpretação para o texto constitucional, para o texto da lei. Então, a gente tem instituições fracas. Por isso, também eu acho muito irresponsável alguém divulgar esse tipo de conversa aí, correndo o risco de anular todos os processos e soltar esses bandidos corruptos. E aí ninguém sabe o que vai acontecer depois disso. Guerra civil, etc. É muito, assim, acho muita falta de responsabilidade. Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que ter bom senso para jogar, para divulgar isso. Não pode simplesmente jogar toda a merda no ventilador e ver no que dá. Porque a gente não sabe o que vai acontecer agora. Já pensou? Se anula todos os processos? Vai ser péssimo. Vai ser péssimo para todo mundo. Vai ser péssimo para o Brasil.